Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar de eleições. Afinal, este é um ano muito importante para o nosso país e a partir de abril, particularmente interessante para a nossa região. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe Rogério Merrana, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santos. Doutor Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, doutor Emerson, que vai ser apresentado. É um prazer estar aqui, é sempre uma honra. Espero poder contribuir. E também o advogado Emerson Tawil. Doutor Emerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado mais uma vez, Nathalie, pelo convite. Queria agradecer ao doutor Rogério Merrana. É um prazer imenso estar ladeando a bancada junto com o senhor para trazer esse assunto aí que é pertinente, principalmente no ano em que decorre aí. Então, vamos aí para mais uma... Polêmicas não faltam, né? Não vai faltar, sem dúvida. Polêmicas não faltam. E a partir de agora, você que está em casa ou que está saindo de casa, pode participar também do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage, onde também estamos simultaneamente ao vivo. Não é possível começar a conversar de eleições sem tocar no momento emblemático que o país vive. A pergunta que não cala: o ex-presidente Lula, ele pode ser eleito? Vamos lá. O ex-presidente Lula teve uma condenação de segunda instância por órgão colegiado no TRF da 4ª Região, lá no Rio Grande do Sul, que por um crime de corrupção ativa que atrai a inelegibilidade segundo a lei das inelegibilidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é possível que a Justiça Eleitoral autorize a candidatura dele. Ok. Mas isso não impede que ele e o partido dele peçam à Justiça Eleitoral que seja registrada a candidatura dele. Então a gente vai ter um momento em julho onde os partidos vão escolher os seus candidatos. O presidente Lula, por não estar com seus direitos políticos cassados, porque a decisão não é transitada em julgada, se a decisão tivesse transitado em julgada, tivesse acabado o processo, aí ele teria com os direitos políticos cassados e não poderia nem participar da convenção partidária. Mas como não é o caso, ele pode participar da convenção partidária. O partido tem liberdade de escolher quem quiser, então pode escolher ele. Provavelmente vai escolher ele. Pode escolher ele. Escolhendo ele, tem até 15 de agosto para levar registro, pedir o registro. E o que acontece é que a gente tem um detalhe da legislação que é uma garantia, que é aquele candidato que pede o registro enquanto aguarda que a Justiça Eleitoral diga se ele pode ou não ser candidato, ele tem o direito de fazer campanha, para que não gere nenhum prejuízo enquanto ele aguarda uma decisão que é da Justiça Eleitoral. Então, o que a gente pode ver, sim, é o presidente Lula sendo escolhido como candidato, se candidatando, aparecendo, pedindo votos, até o momento que o tribunal vai tomar a decisão, reconhecendo que aquela decisão do TRF, ao qual a Justiça Eleitoral não pode mexer, não tem competência para mexer, mas reconhecendo que aquela decisão atrai a inelegibilidade, portanto, ele não vai poder ser votado. A pergunta: isso pode ser rápido? Isso é rápido? Esse processo, essa análise do Tribunal Superior Eleitoral, ela é rápida ou ela pode ser mais lenta e, com isso, a gente ter desdobramentos dessas brechas, vamos dizer assim, né? A Justiça Eleitoral é uma justiça muito mais rápida do que as outras justiças em média. Porém, como a gente está falando de uma eleição, uma segunda eleição, onde houve uma redução de prazo, a gente fala de uma eleição de 90 dias, que desde a última eleição foi reduzida para 45 dias. 45 dias, para você falar num processo judicial que tem que ser resolvido aí, para dar esse prazo, a gente estava falando em 48 horas. Sim, sim. E isso não é verdade, porque se eles, vamos supor, fazer um exercício mental aqui, que eles realmente façam o pedido no dia 15, nas 6 horas da tarde do dia 15, que é o que provavelmente vai acontecer. Faz o protocolo no dia 15, isso vai ser processado, juntado, dia 16, tem que ser publicado um edital que só vai sair no dia 16 ou 17, no dia 16 no final do dia, no dia 17. Isso abre um prazo de 5 dias para impugnação. Os dias são corridos, não para mais no final de semana, mas a gente já está falando já no dia 20, 21. Para aí sim poder ir para uma decisão, a gente já está falando lá por volta do dia 25, está acabando agosto. Acabou o mês, chegamos em setembro. Muito provavelmente, pelo menos 15 dias de campanha ele vai ter. 15 dias como candidato ele vai ter. E sempre com as possibilidades de recurso. E aí a gente tem que ver que decisão política que o partido vai tomar, se mantém ele como candidato na pendência de um recurso, se faz uma substituição de candidatura. Doutor Emerson,
quem diria que um triplex no Guarujá seria o responsável... Simples triplex. Um simples triplex. É verdade. Né? Nas Astúrias, seria o responsável pela condenação em segunda instância da maior figura, a gente pode dizer, da maior figura política que o país já teve. Sem dúvida alguma. E como o próprio doutor Mehanna acabou comentando, e ele vai usar isso, ele tem um poder de persuasão muito grande, aponta aí nas pesquisas como um líder, ele aparece hoje com em torno de 33%, 34%, e aí essa manobra que ele pode, inclusive, fazer em benefício, né, do próprio partido e dele próprio. Para quê? Para que coloque um cenário de que ele é o candidato e ele tem um poder de atração muito grande e ele vai fazer essa captação, seja em 15, 20 dias, em um dia que ele puder, e aí sim poder fazer a transferência aí para o nome indicado. Hoje, possivelmente, seria o Jacques Wagner, que foi ex-governador da Bahia, ou o próprio Fernando Haddad, mas hoje o nome seria o Jacques Wagner. E eles têm um reduto muito forte, né? Se a gente for dividir o mapa do país, existe um reduto muito forte ainda, PT, né? A gente conversava em bastidores que o PT consegue ser o partido mais querido, ao mesmo tempo que é o mais detestado, né, doutor? Na verdade, desde a primeira eleição da Dilma, que a gente começou a enxergar, por pesquisas, por resultado eleitoral, essa divisão geográfica do Brasil. Um sul que vai para uma linha, não sei se eu posso chamar de mais liberal, mas vamos definir como foi a eleição. Uma linha do PSDB e um norte-nordeste vai para uma linha mais garantista do PT. Então, essa divisão geográfica foi se acentuando e ficou muito muito evidente, muito obrigado, pelo tipo de campanha que foi feita na reeleição da presidente Dilma. A escolha de discurso, que foi o discurso do nós contra eles, que acabou realmente gerando esse... E um fator preponderante, se o doutor me permite, é a parte do assistencialismo, os projetos de assistencialismo, que a região norte e nordeste, sem dúvida nenhuma, é muito mais carecedora do que sudeste e sul. Então, e a própria cultura, como o doutor falou, muito bem acentuado, a parte do liberalismo do Sul, que já tentou aí por algumas vezes, inclusive, a sua independência, que isso é totalmente uma aberração jurídica. Uma aberração jurídica, é verdade. A gente também falava em bastidores numa situação, doutor Rogério, bastante interessante de o eleitor, o Lula conseguir ir até o dia da eleição e, durante este processo, sair uma decisão e entrar um substituto e a pessoa votar no Lula e, na verdade, votar, por exemplo, no substituto que seja o Jacques Wagner. Isso pode acontecer? A legislação eleitoral há muito tempo prevê a possibilidade de substituição de candidaturas. Então, o que acontece? Às vezes, por algum motivo, a gente precisa trocar mesmo o candidato. O candidato pode falecer, pode ter um problema de saúde. Então, existe essa possibilidade. E a Justiça Eleitoral passou, de vários anos para cá, a permitir, por livre escolha do partido, também a substituição. Então, não é só quando acontece um incidente, também o partido pode, no meio da campanha, decidir trocar o candidato. E então, como é que funciona isso? Como é que está para essa eleição? Você tem o prazo de 10 dias a contar da situação que gerou a substituição. Então, seja uma decisão partidária por trocar, seja uma decisão judicial negando um registro de candidatura. Então, a questão do risco que a gente estava conversando antes, porque o que a gente estava conversando antes? A possibilidade de o Lula ser julgado inelegível, reconhecida a inelegibilidade, e o partido ser forçado a substituir a candidatura dele. Agora, e se isso acontece num momento de tempo onde não dá mais tempo de você substituir o programa inserido na urna? Ou seja, quem for votar, a hora que digitar o número do partido, vai ver a foto dele. É possível, dependendo de quando sair a decisão da Justiça Eleitoral, e desse prazo de 10 dias para você fazer a substituição, é possível mesmo que seja impossível realizar a substituição do programa da urna no Brasil inteiro. Se isso acontecer, a gente corre sim o risco de você ter as pessoas votando numa pessoa e vendo uma foto na urna, mas votando em outra. Aliás, isso não é novo na história do Brasil. Se a gente voltar em 89, isso aconteceu com o Silvio Santos. Né? Na cédula estava outra pessoa, mas você estava tentando votar no Silvio Santos. Aqui na região já aconteceram substituições. Na última eleição tivemos diversas substituições. Não é tão incomum. É que é a primeira vez que a gente vai ver assim num candidato que lidera as pesquisas e na situação jurídica que está o ex-presidente Lula. Aliás, falando em situação jurídica, o habeas corpus está tomando conta, né, das notícias hoje. Tá ele está bastante preocupado, né? A defesa dele está bastante preocupada com uma possível prisão dele, né?
Eu acho pouco provável, seria pouco provável. E, na verdade, esse habeas corpus nada mais é do que um start para ele conseguir um objetivo, que é a estratégia do próprio advogado, né, a própria defesa, para que se consiga chegar lá na segunda Câmara do STF, que a gente conhece muito bem, que é onde mais se consegue os HCs. Onde mais se consegue... Sim. Na atual conjuntura do país, onde mais consegue quase tudo, né? A gente precisa também aqui, eu preciso ser um pouco fiel ao que a gente está vendo. Assim, a gente já está esperando, o doutor está acompanhando também, sabe disso, a gente já está esperando há algum tempo, mesmo antes da condenação do presidente Lula, uma mudança do STF quanto à prisão em segunda instância. Sim. O ministro Gilmar Mendes já deu entrevistas insinuando de que talvez ele mude de opinião. Então, a estratégia muito bem feita neste ponto pelo advogado do Lula eu preciso fazer chegar lá rápido. Exatamente. Ele sabe que ele vai perder até lá, então ele quer fazer chegar lá. E nesse passo precisa entrar no STF, no STJ e ele superou essa etapa. No mérito da parte técnica, nós como defensores, a gente sabe que, de verdade, eu entendo que é uma aberração. É inconstitucional, enfim. Mas... Para a questão moral, hoje, para nós, seria totalmente inviável esse tipo de decisão. Sim. Isso, doutor, me permite, acho que, assim... No que pese a gente ter o dever de fazer análise técnica, e é isso mesmo, não coaduna com a Constituição, não tem muito como sustentar. De outro ponto, uma coisa que nos incomoda, imagino que incomode também o doutor, é essa insegurança. Sim. Quer dizer, não tem 6 meses, eles disseram que podia, agora já não pode mais. Como é que fica essa... Mas deve ter tido algumas decisões muito voláteis, né? Que prejudica, né, a própria proteção da Constituição e da moralidade. E nós estamos falando do STF, né? Da principal instância jurídica do nosso país. A presidente Carmen Lúcia tem tentado agora, fazendo um levante de uma espécie de moralismo, né? E uma preservação da idoneidade por conta da Suprema Corte, que hoje está muito arranhada e questionada, desgastada, arranhada, e lá fora, inclusive, é motivo de descrédito para nós. Exatamente. De chacota, né? Também. Com relação à nossa região, embora algumas pessoas ainda não saibam, a região vai viver um momento particularmente muito interessante a partir de abril, quando o vice-governador Márcio França assume, né, o Alckmin vai sair, já está certo que deve sair candidato à presidência da República, e vem o Márcio França, que é da terra, que é da região, que já teve uma história política dentro da região e que pode trazer boas coisas para a Baixada Santista. É um momento muito interessante, né? Politicamente, né? A gente aqui espera que sim, né? É o nosso vizinho que vai estar sentando no Palácio Bandeirantes. Acho que a gente não tem alguém da Baixada Santista na cadeira principal do governo do Estado de São Paulo desde o Mário Covas. Desde Mário Covas. A gente não teve nenhum interino, nada. Quer dizer, a Baixada volta a ter um protagonismo político que é importante para a região, atrai os olhos para a região e não só as consequências diretas dele estar lá e indiretas, não que ninguém ache que ele vai priorizar a Baixada Santista em detrimento de outro lugar, mas só o fato de ser alguém daqui atrai o olhar dos investidores, da política para cá, isso gera reflexos. Uma questão de ordem natural, né? Ordem natural, exatamente. E o Márcio, como falou, esteve próximo aqui, na verdade, o Márcio é filho da Saúde Mater, né? Filho de São Vicente, foi prefeito, foi o prefeito eleito com 93,1% de aceitação. É um recorde que não foi batido dentro do cenário político nacional. E o Márcio trouxe uma magnitude assim, de evolução para a cidade de São Vicente, o período que foi o gestor imediato ali à frente de São Vicente, e sem dúvida também quando teve na bancada na Câmara dos Deputados, foi deputado, líder de bancada, um grande estrategista, e acredito sim, como o doutor bem falou, depois de Mário Covas, né, que foi daqui da região, acho que os olhos serão voltados para cá, como, por exemplo, a expectativa do povo, né, da Baixada Santista pode ser melhorada. Por conta de quê? Podemos dar o exemplo da ponte Guarujá-Santos, que isso é uma coisa que não sai. E o Márcio, segundo informações, o Márcio tem interesse de trazer esse projeto para colocar em prática, efetivamente. E precisa, né? Efetivamente, isso precisa sair do papel. Hoje as balsas, elas estão numa situação de esgotamento, sobrecarregadas, obsoletas. É um sistema que não funciona mais. Eu imagino que o governador Geraldo Alckmin nunca tenha ficado preso na fila da balsa de Santos Guarujá. Assim como eu tenho certeza que o Márcio Conce já deve ter ficado em algum momento da vida dele. Com certeza. Conhece as peculiaridades. Todo mundo... E saber a região, conhecer a região é muito importante. E eu digo mais, ele quebra uma hegemonia de quase 25 anos
de PSDB sentando na cadeira paulista, né? Mas ele vem trabalhando isso ao longo do tempo da carreira política dele, né? Nada é por acaso. Hoje, por exemplo, se nós formos falar em termos de potencial dentro da Assembleia Legislativa, o Márcio tem muito mais do que o PSDB. Sim. O Márcio tem hoje 29 deputados estaduais, né, voltados em seu favor. Ele tem nada mais, nada menos que 9 partidos. Em contrapartida, o PSDB hoje tem 20. Então, quer dizer, em termos de potencial, o Márcio tem muito mais. E o Márcio arquitetou isso, e o próprio Geraldo Alckmin também, junto com ele, que é um cara muito sereno, discreto, conseguiu colocá-lo em local de destaque para a presidência da República, o Geraldo Alckmin, e o Márcio, e ele fala em alto e bom tom de que por que nós podemos ser, né, servidores, não podemos ser servidos? Por que não pode ter essa troca? Hoje o João Dória já vem as notícias aí dizendo que vem questionando essa parte de querer ser governador. Querer sair candidato e o Márcio, ele já, desde que ele se candidatou a vice, ele sabe, a gente sabe que o desejo dele, se o Alckmin fosse presidente, era realmente assumir a cadeira de governador e concorrer à reeleição. Né? Eu tive aqui o Caio França na bancada e o Caio disse abertamente que o PSB, em nível estadual, o Estado de São Paulo, apoia a candidatura à presidência do Geraldo Alckmin. E quando a gente começa a ver algumas notícias, como por exemplo, que estão sendo ventiladas de que o Dória seria um possível candidato do PSDB ao governo do Estado, vai existir aí uma saia justa se isso acontecer, né? Acho pouco provável. Até porque existe um comprometimento do João Dória junto com o governo do Estado, que foi Geraldo Alckmin, e o próprio Márcio, que foram os grandes arquitetos da campanha dele, do lançamento da campanha de João Dória no Estado de São Paulo. E o povo paulistano tem uma característica muito peculiar de que ele quando elege o prefeito de São Paulo, ele não gosta que o prefeito abandone aquele cargo para que ocupe outro lugar. E o João Dória está começando uma carreira política agora, né? Entregar os 4 anos de prefeitura de São Paulo é um compromisso que ele deve ver como importante para que ele possa dar um próximo passo depois de cumprir essa carreira. E não voa né? mais em céu de brigadeiro, né? Sim. Ele teve 6 meses de administração que ele espirrava, todo mundo adorava. Não mais. Quer dizer, ele passou a ser muito questionado por conta daquelas viagens que ele fazia quando ainda se falava na sua candidatura à presidência dele, e isso reflete na cidade. Então, claro. Uma coisa é estar atrás da cortina, outra coisa é ser a vidraça, né? Então, é muito difícil, né? É uma pessoa que é pública, tem um potencial financeiro muito grande e veio para o mundo político, como o Luciano Huck pretende vir. Né? Mas é um cenário totalmente diferente de você ser uma pessoa pública em termos artísticos ou financeiros, ou como você vir uma pessoa pública, literalmente como administrador com mandato. Então, é muito peculiar. Como é que vocês acreditam que esteja se desenhando o cenário das eleições deste ano? Para quem não sabe, as eleições são eleições chamadas de majoritárias, né? Nós elegemos em 2018, em outubro de 2018, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual. Então, assim, são eleições muito grandes, né? Que as pessoas precisam estar muito atentas ao que vai à televisão, acompanhar os debates políticos, né? Saber quem é o candidato. Porque quando a gente vê, por exemplo, a especulação de um apresentador de televisão, e eu não estou aqui fazendo e nem tecendo juízo de valor com relação ao Luciano Huck, a pessoa Luciano Huck, mas a gente vem de um momento político tão delicado onde a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente precisa de uma renovação, e precisa mesmo de uma renovação, a gente precisa de uma renovação com gestão, com responsabilidade, com experiência. Como é que a gente pode enxergar o cenário político? Vocês já conseguem vislumbrar candidatos? Como é que vai ser a corrida presidencial? Como é que vocês veem isso? Então, hoje, oficialmente, já temos aí 13 pré-candidatos a presidenciáveis. Né? Desde Levi Fidelis, né, que sempre vem, mas a gente sabe por que vem, aos que estão aí na briga, como Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes, o próprio Lula, que ainda é uma questão de nome, mas enfim, mas ele o Geraldo Alckmin, Arthur Vigílio vem na briga também, já vem questionando que também quer ser presidenciável, inclusive ele quer colocar em plenárias, porque o PSDB hoje vive um racha internamente, e ele poderia tentar numa barganha conseguir um percentual um pouco a mais que o Geraldo, e aí sim passar, literalmente, seria passar a perna no Alckmin. Eu acho difícil. O governador do estado, apesar de ter algumas ressalvas aqui, principalmente na Baixada Santista, mas é consolidado, levou em primeiro turno, tem um respeito muito grande por conta do próprio eleitor. 25 anos de mandato do PSDB não é uma coisa que se planta assim simplesmente da noite para o dia.
Da noite pro dia. E aí a gente vem escalonando aqui para o próprio governo do Estado, o próprio Márcio, eu acredito aí a viabilidade de uma campanha muito forte, a possibilidade de um mandato dele. Hoje o Márcio, por exemplo, a gente Você vem acredita acompanhando... na reeleição? Sim. Que a reeleição é possível? Eu não tenho na minha memória, eu posso estar errado, porque são essas informações de memória, mas eu não me lembro, desde que existe reeleição, de um candidato à reeleição no Estado de São Paulo que não tenha ganho. Não tem, não existe. Acho que E muito mais. Não existe. Hoje, por conta da própria imposição do TSE, as limitações por conta de propaganda política, então o que vai mandar muito mais é o horário de TV. Sim, né? Das redes sociais, rádio e TV. E o Márcio hoje já lidera. O Márcio hoje tem 4 partidos que já fecharam com ele, estão apoiando, e ele já tem nada mais ou menos que 16 minutos de TV. E a pretensão é de 25. Então, acredito, e a gente teve exemplos, em Manaus, por exemplo, tivemos uma eleição indireta o ano passado, em que o candidato eleito foi quem tinha o maior número de tempo na TV. Na TV. E ainda isso acaba atraindo o eleitor, porque o eleitor está desconectado, está no dia a dia, na correria e tal, e aí ele foca, né? Eram aqueles 3 meses, hoje não mais, né? E nem eram os 3 meses, era aquela última semana. São 45 dias. E é importante lembrar para quem está assistindo a gente, pode pensar, mas ninguém assiste horário eleitoral gratuito, ninguém para naquele horário. Sim, mas é esse mesmo cálculo que gera o reflexo das inserções. Sim. São aquelas propagandas de 30 segundos. Então, essas inserções elas são proporcionais ao tempo de televisão. Então, não adianta, se você assiste televisão e todo mundo assiste televisão no Brasil, você vai ter um contato com a campanha eleitoral por conta disso. Vai ser impactado, e esse cálculo, essa diferença, esse apoio que dá o tempo de televisão faz muita diferença nessas inserções, que é o que dá efeito e o resultado eleitoral. Eu acho que quem não assiste deveria, pelo menos, passar a assistir o horário eleitoral, né? Eu acho que é um momento bastante importante onde você pode conhecer quem são os candidatos e o que o seu candidato tem a te oferecer, efetivamente. Se você me permite fazer um comentário, assim, a gente, óbvio, se foca, temos uma eleição de presidente que vai ser extremamente conturbada, temos um ex-presidente com uma condenação judicial que provavelmente vai ser candidato, tem todo esse debate, uma eleição para o governo também muito importante. E a gente acaba esquecendo a eleição de deputado estadual e a eleição de deputado federal, que são tão importantes quanto... Desproporcionais, né? Hoje as pessoas foram para a rua no Brasil reclamar do Congresso. Sim, primeiro. Exatamente. Quer dizer, dos nossos deputados federais. Exatamente. Quer dizer, a gente precisa saber, tem gente boa lá, tem gente ruim, precisa saber quem é a gente boa para manter a gente boa e tirar a gente ruim e botar a gente nova. Vocês acreditam, nesse sentido, vocês acreditam que possa haver uma renovação no nosso Congresso? Sempre há. O Brasil não é um país de tradição de não haver renovação do legislativo. Sempre há um percentual interessante de renovação no Brasil. Eu li alguma coisa em torno de 30%. Eu acho que deve ficar nisso, não deve aumentar muito, mas deve aumentar, porque há uma insatisfação do eleitorado generalizada com a classe política. O assunto tem sido corriqueiro, né? Por conta dos escândalos vividos e o eleitor, de certo modo, ele está insatisfeito. A gente vive um momento aí de reflexão, seja do mais simples ao mais conhecedor de qualquer que seja a matéria, mas a necessidade, o clamor hoje da sociedade vem de encontro a isso. E aí o grande problema vai ser, não é só assistir o programa político em que tudo é lindo e maravilhoso. Eles falam que deu, né, a própria última eleição para presidencial, a Dilma disse que teria tudo lindo e maravilhoso. Assim que assumiu, a conta de energia deu um pico assim, coisa astronômica. Então, e também pesquisar, né, orientar o próprio eleitor para que faça uma pesquisa, não aquela pesquisa de rede social que vai buscar a vida pregressa, né, se houve condenação, se houve inquéritos contra aquele candidato, quais inquéritos, se foram arquivados, se não foram. É um pouco trabalhoso, mas isso pode custar, na verdade, o futuro, né? E não vim com aquele discurso de voto de protesto, né? Eu tive assistindo uma entrevista do ex-presidente americano Barack Obama, e ele falou uma coisa sobre os Estados Unidos que eu achei que se aplica tanto ao Brasil. Ele dizia que lá eles não têm a sensação de que o voto da pessoa seja capaz de mudar. O indivíduo não entende o voto dele como mais um, então não entende como importante. E isso gera uma abstenção muito alta, porque lá o voto não é obrigatório. Então a gente fala em 50% de abstenção lá, é realmente uma abstenção muito alta. Isso é um pouco aqui no Brasil. A gente tem eu me incluo, a gente tem essa sensação de que o nosso voto não é importante. É um voto, não é. É um voto bem definido, é um voto que se você realmente estiver convicto dele, provavelmente você vai conversar com seus familiares do porquê da sua convicção. Sim. Então você vai acabar também refletindo outros votos. Então é importante que você faça a sua pesquisa, que você gere a sua convicção para dar o reflexo eleitoral disso. Inclusive no Congresso, me perdoem só abrir um parênteses aqui, estão tramitando um projeto de lei para que o voto não seja mais obrigatório, que do meu ponto de vista,
acho um grande equívoco. Acho um desfavor à democracia. Se o voto não for obrigatório, a gente vai viver uma situação bastante complicada no país. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre fake news e também dá espaço para as notícias da nossa região. Voltamos em instantes. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco, dando espaço para as notícias da região. Morador de São Paulo, o jovem que teve sintomas da febre amarela em Santos tomou a vacina quando já estava em uma área de risco em Minas Gerais. O primeiro caso suspeito da doença aqui em Santos trouxe preocupação para quem está aqui. Mas as autoridades de saúde tranquilizam os moradores. Se confirmado, o caso será tratado como importado, já que o adolescente passou alguns dias em um acampamento em São Sebastião das Águas Claras, no estado mineiro. Durante a coletiva, o secretário de Saúde reforçou que o caso não é da cidade. O que houve foi que um rapaz de 16 anos, de São Paulo, teria sido infectado em Minas Gerais e estava em Santos a passeio quando apresentou os sintomas. Ele esteve numa região, num acampamento, ainda no período de férias, numa região que realmente há estabelecimento da doença, da febre amarela, né, no estado de Minas Gerais. Muito bem. Lá, ele inclusive tomou uma vacina, né? Só que, evidente, não se sabe se ele pode ter sido infectado, ou não antes de tomar a vacina, e mesmo assim não teria dado tempo de 10 dias para que de fato a vacina tivesse aí a sua ampla efetividade. O rapaz ficou internado aqui na Beneficência Portuguesa por quase 24 horas. Depois, os próprios pais o retiraram e o levaram para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A notícia é que o jovem já teve alta e passa bem. O médico que acompanhou o adolescente em Santos disse que os sintomas despertaram o alerta. Ele tinha uns exames muito interessantes, tinha alterações importantes de plaqueta baixa, mas não tinha coagulopatia, o tempo de protrombina dele era 100% anormal, não tinha alteração renal, não tinha alteração de bilirrubina, ele tinha transaminase indicando uma lesão renal e um custo baixo. Obviamente, por ele ter sido vacinado e coincidir o período de incubação, 4 dias, ter vindo de uma área endêmica, obviamente essa hipótese foi aventada também, foi colhido os exames que foram necessários. Os exames estão sendo realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O resultado definitivo, que pode ou não comprovar a febre amarela, deve ser divulgado no fim de semana. A chefe do Departamento de Vigilância em Saúde explica que a campanha de vacinação continua nas policlínicas da cidade e garante que não há razão para medo. O que a gente só pede para que as pessoas continuem se vacinando, em todas as unidades, para que a gente possa ter mesmo tranquilidade aqui no município. Mas não tem alarme nenhum, não precisa apavoramento de ninguém. A campanha de vacinação segue até o dia 13 de fevereiro. Em todo o estado, já foram confirmadas 52 mortes. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos de eleições com Rogério Merhana, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santos, e com o advogado Emerson Tawil. Você também pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook. Certamente uma das grandes discussões dessas eleições são as fake news, a rede mundial de computadores, as redes sociais nunca tiveram tanto em evidência. A Justiça Eleitoral vai ter trabalho, né? É que agora ganhou um novo nome, né? Agora que ficou digital, ganhou o nome de fake news. Mas sempre boataria teve, né? sempre teve. Quem nunca viu um jornalzinho apócrifo que a gente não sabe de onde vem na véspera da eleição, ou mesmo no dia da eleição, falando que fulano está condenado, que ciclano é bandido? Isso tem, a legislação eleitoral já prevê a punição para o que a gente chama de propaganda negativa falsa. O grande problema que a gente vai enfrentar quando a gente chama de fake news, porque a gente já está falando do meio digital, é essa dificuldade, para não dizer incapacidade, porque talvez seja uma incapacidade, de identificação da origem em certos casos. Eu acho que é a rapidez, como também hoje a internet permite que uma notícia falsa se prolifere, né? Isso é culpa nossa, que a gente compartilha tudo sem nem ler, né? Sim. Então, inegavelmente, a notícia circula com mais facilidade, ela tem mais capilaridade, ela vai direto nas pessoas pelas redes sociais. A gente está numa situação onde você pode contratar um serviço para fazer essa notícia chegar, que é o famoso impulsionamento das publicações. E aí a preocupação passa a ser, tá bom,
Eu sei, a legislação garante que se isso for mentira, eu vou dar direito de resposta, eu vou tirar do ar. Mas como é que eu faço para achar quem foi para dar o direito de resposta, para tirar do ar, para fazer a responsabilização? Como é que eu faço com o impacto disso tudo enquanto eu não conseguir ainda o direito de resposta? Porque enquanto eu não consegui tirar do ar. Porque para tirar do ar o direito de resposta, isso é um processo judicial. Você tem que ir para o juiz e falar, juiz, está acontecendo isso, por favor, dê uma ordem lá para a rede social X tirar. E até isso acontecer, nós estamos falando aí de um período de 48 horas, 72 horas, às vezes mais. Isso na internet é muito tempo, é uma eternidade. Numa distribuição de jornal talvez não seja tanto, mas na internet é uma eternidade. Então, o que o TSE tem se voltado e tem estudado, tem feito grupos de estudos, com a participação da OAB, realmente estão muito preocupados com isso, criar mecanismos de amenizar isso. Para essa eleição, a gente não tem nenhuma regra específica ainda, porque não foi incluído em legislação e é muito pouco provável que a gente já tenha alguma coisa nas resoluções que estão para sair do TSE específico quanto a isso. Eles devem reafirmar o que há na legislação de proibição desse tipo de propaganda na questão da internet. Falar, olha, isso também é na internet. Mas como resolver essas questões que são, às vezes, até mais técnico-informáticas do que jurídicas, que é o grande desafio. Como é que a gente faz para evitar, na prática, o impacto àquele candidato que está sendo injustiçado? Esse é o grande ponto. Vai ser difícil, né? Sim, e até o próprio TSE criou o Conselho Consultivo, junto com os representantes da sociedade civil, para que façam um estudo justamente, eles estão muito mais tentando a prevenção do que a punição. Sim. Até porque os fins a gente sabe quais são. Agora o difícil é você localizar através dos meios, né? A dificuldade das plataformas de identificação, a falta de transparência também acaba prejudicando muito a parte da fiscalização e isso vem de encontro ao estudo. Inclusive tem um projeto de lei tramitando no Congresso, apresentado pelo deputado Luiz Carlos Aulide, que é do PSDB do Paraná, que o projeto de lei, salvo engano, é 6.812/17, que tenta colocar a multa, que a gente já sabe, ela existe, só está tendo uma remoldagem dela, com aplicação de multa um pouco mais severa, inclusive, mas com a dependência do próprio juiz, determina a quantidade de dias, né? Então, a lei pode surgir, mas a dificuldade de se conseguir identificar os autores e o período. A velocidade, né? Hoje é aquilo que o doutor falou. 48 horas para um jornal impresso é uma coisa. 48 horas divulgando uma notícia falsa, impulsionando uma notícia falsa numa rede social é outra completamente diferente. E quando a gente fala numa eleição menor, de 45 dias, onde o tempo de televisão é extremamente importante, é extremamente considerável para um resultado, o tempo de exposição nas redes sociais também. E até pouco tempo foi feita uma pesquisa em São Paulo, teve uma manifestação e os estudiosos da USP fizeram uma manifestação e 31% daqueles participantes ali acreditavam piamente, né, a notícia falsa que veiculou do filho do Lula, que seria um dos donos da Friboi, ainda era mantida em pessoas de intelecto médio-alto. Então é difícil. O que a gente tem já em discussão é a possibilidade de criminalizar a conduta. Porque a propaganda negativa, falsa, irregular, ela é tida como um ilícito de natureza civil, ou seja, gera no máximo uma multa de natureza eleitoral, gera a retirada da propaganda e o direito o dever de resposta. Mas uma das coisas que se discute é a possibilidade de a gente criar um tipo penal, uma conduta criminosa que pode gerar restrição da liberdade, ou seja, prisão. Porque é um mecanismo de, se eu não consigo amenizar o efeito negativo que ela causa, eu vou conseguir punir quem eu vou punir pelo menos a pessoa que fez. Ainda que o processo leve tempo, eu consigo punir, porque aí a punição não tem tanto prazo, o importante é punir. Agora, para o processo eleitoral, e você ressaltou muito bem, o processo eleitoral é encurtado. Ele era 90 dias, caiu para 45 dias na última eleição e fica nessa. Então, não dá, talvez alguma coisa acontecendo nas vésperas da eleição, provavelmente não vai dar tempo de você reverter antes. Ainda mais falando que o horário eleitoral acaba antes de televisão, então a pessoa não vai ter aquele espaço gratuito para se justificar. Sim, exatamente. Você tem vedações de propaganda no período, então ele não vai ter como se justificar. E a inverdade vai estar lá. E aí o problema já vai ter sido disseminado, a mentira vai ter sido disseminada. Foi proibido, né, que empresas façam doações para as campanhas eleitorais. No entanto, foi criado um fundo, né, bilionário, vamos dizer assim, de 1,7 bilhão, né? É muito dinheiro. É muito bilhão. É muito bilhão, é muito zero, para que essas campanhas sejam
financiadas. O que muda? O que mudou? É a gente que está pagando, né? Agora é a educação que está pagando a conta, é a segurança. O Brasil sempre teve uma discussão sobre financiamento de campanha. Se o financiamento aqui deveria ser público ou privado. Juridicamente, muitos autores defendiam que a Constituição vedaria o financiamento privado por empresas, porque em outros países, Estados Unidos, por exemplo, isso é aberto. Qualquer um pode doar o que quiser, pode comprar horário em televisão, isso desde que você fale, sou eu que estou fazendo, pode ser feito. Mas a nossa Constituição, a gente trata ela diferente. Olha, não, temos que analisar. E o STF chegou à conclusão de que realmente os interesses da iniciativa privada não deveriam se misturar com a eleição e proibiu o financiamento por empresas. Então a gente ficou na última eleição só com financiamento privado. A grande questão é que a gente não tem essa cultura política de participação popular sequer para votar, quanto mais para você dar dinheiro para o candidato. E num ano como esse, né? Ninguém ia dar dinheiro para ninguém. Então, você tem duas opções, ou você não tem campanha, ou o Estado financia essa campanha. Mas precisava ser 1,7? A escolha dos nossos representantes foi essa. Meu Deus! E aí a gente volta naquela história do como é importante escolher os nossos deputados, quer dizer... momento de crise, no momento de recessão, no momento onde setores fundamentais do país estão vivendo um colapso, a gente tem saúde pública, 1,7. A educação. 1,7 destinado à campanha política. E muitos partidos, porque isso é feito por... A divisão vai ser feita de acordo com o número de deputados, muitos partidos, como que vai ser repassado do fundo eleitoral, provavelmente terão uma capacidade financeira para a seleção maior do que eles conseguiram arrecadar na última. Claro. Então, a gente vai ter partido com mais dinheiro para a campanha do que teve na última, porque não conseguiu arrecadar e agora já tem garantido o dinheiro. Se essa escolha política, a gente prefere investir em campanha do que investir em saúde, está correta, eu acho que a gente não vai conseguir concordar muito. Não. Mas... Não, jamais vai concordar, porque esse dinheiro está saindo da saúde, está saindo da educação, está saindo da segurança pública e de outros vou mais longe, áreas, né? Do bolso do contribuinte, literalmente. A gente é que está pagando. Então, e o que acontece? Essa limitação, na verdade, ela veio com uma forma paliativa, mas toda forma paliativa, ela precisa de momento para você analisar, e não dá para ser uma coisa muito rápida. Toda mudança legislativa é muito delicada, principalmente desse porte. E aí, lá, os nossos representantes, eles lá elaboraram que 1,7 bilhão de reais seriam destinados. Puseram uma limitação, para o presidente da República, por exemplo, é o teto hoje de 70 milhões de reais, que eu acho uma coisa também, não sei se é viável, eu acho que é meio absurda, Colocou de 1 milhão para deputados, enfim, ela fez um fracionamento. A pessoa física hoje pode fazer doação em até 10% da sua arrecadação bruta do ano, declarada da último o imposto de renda, limitado a 10 salários mínimos por candidato ao cargo. Então, ficou... Mas o brasileiro vai conseguir, quem faz as coisas erradas, eles conseguem os caminhos, as brechas ali do curso do rio, para conseguir fraudar. Infelizmente, é uma coisa muito mais cultural e educacional do que propriamente legislativa. Não é através de uma lei que a gente tem que impor o respeito, a moral. Claro que não. Teria que ser uma coisa já incutida na própria sociedade. Sim. Ainda mais por uma lei feita às pressas por quem precisa dessa lei para a sua próxima eleição. Exato, para se eleger. Para a instalação do projeto eleitoral será gasto 125 milhões de reais, só para as eleições. 125 milhões de reais. Esse dinheiro dava para fazer bastante coisa, né? Muita coisa. Bastante coisa. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos, vamos falar um pouquinho mais sobre este fundo bilionário e também um pouco sobre biometria, não sai daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do programa. Em São Paulo, 82 escolas da rede pública de ensino estão sendo reformadas este mês. O trabalho é feito por detentos do regime semiaberto. Na Baixada Santista, 100 presos participam do programa. Uma das unidades em obra é a Escola Esmeraldo Tarquínio, em São Vicente. O ritmo de trabalho aqui é acelerado. Já voltam as aulas e tudo tem que estar em ordem. E bonito. E a cada pincelada a transformação acontece. Mas antes de mostrar como está ficando a escola, quero que você preste atenção em quem arregaçou as mangas. Pessoal dedicado, que trabalha com satisfação.
Estes homens são reeducandos do sistema penitenciário de São Paulo. Eles participam de um programa de ressocialização, que oferece cursos profissionalizantes. Samir é o coordenador e explica como funciona. Esse programa aqui é para presos regime semiaberto. São presos que já têm uma pena mais branda e o regime permite que eles trabalhem durante o dia e voltem no final do expediente para a unidade prisional. Quem participa do programa garante que este trabalho representa uma mudança de situação. Aprendi, bastante com esse curso, e que a minha vida está mudando, assim, eu acho que só do fato de estar produzindo sempre está mudando algo, Está mudando o ambiente, está mudando minha vida também, Que eu estou aprendendo fazendo algo. E a alegria de ver um futuro diferente, melhor, é difícil esconder. Estou muito feliz por estar ganhando mais uma oportunidade, de até mesmo estar arrumando mais uma profissão na minha vida. A vida vai mudar. Vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Na Baixada Santista, 100 reeducandos realizam pinturas em escolas estaduais. Estamos na Escola Esmeraldo Tarquínio, no Jardim Rio Branco. As salas de aula nessa escola eram assim. Pouca iluminação, as paredes pintadas nesse azul escuro, pesado, todas rabiscadas. Realmente uma atmosfera ruim. Fica difícil de estudar numa sala como essa. Mas essa história está mudando. Olha só como ficou a nova sala de aula. Paredes mais claras, melhor iluminação, as carteiras todas arrumadinhas. Uma mudança muito boa, Tenho certeza que a garotada, quando chegar aqui e encontrar isso tudo novo, vai ter até mais ânimo para estudar. E a direção da escola está adorando a mudança. Estão fazendo uma parte que nós teríamos que desembolsar dinheiro para isso com verbas que nós temos limitada. Então, assim, já foi algo muito importante. Metade da escola já está pintada, E aí fica muito menos para a gente gastar, vamos investir em outras coisas. Que os alunos deem valor para o colégio que eles vão encontrar e mantenham a escola em ordem. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos Rogério Merrana, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santos, e o advogado Emerson Tawil. Ainda dá tempo de você participar conosco pelo WhatsApp ou pela nossa fanpage no Facebook Bom Dia Baixada. A gente está ao vivo simultaneamente desde as 8 horas da manhã. Eu queria, para a gente encerrar, porque nós temos só 9 minutos mesmo, e o nosso programa já voou, com relação ainda ao fundo eleitoral bilionário, vocês acreditam que esse Caixa 2, o Caixa 2 possa deixar de existir ou não? A corrupção não deixa recibo. Os que tiverem a vontade de fazer essa prática, os que têm o hábito de fazer essa prática, da onde vem o dinheiro do Caixa 1 não interfere da onde vem e como vai ser gasto o dinheiro do Caixa 2. A forma de financiamento não altera a possibilidade de existência do Caixa 2. O que altera é a fiscalização. O que altera é a fiscalização, seja do eleitorado, seja do Ministério Público. Isso pode dar um reflexo. A menos que aumentasse muito o Caixa 1, a ponto de você poder fazer a campanha com tudo que eles querem sem ter isso. Mas como, penso eu, quem vai gastar dinheiro por fora vai gastar dinheiro por fora com o que não pode gastar. Então, se é com o que não pode, não tem como botar isso no Caixa 1. Quem não se sujeita às regras normais, não há por que se sujeitar novamente. Exatamente. E se faz as coisas erradas, seja por interesse próprio ou de alguma forma, vai ter a corrupção, é uma coisa que está plantada aí ao longo das eras. Vocês acreditam que os órgãos fiscalizadores vão estar atentos, mais atentos nessa eleição? Eu acredito que o histórico tem demonstrado um trabalho mais atento, principalmente no Ministério Público Eleitoral, mas o Ministério Público tem se preocupado com as questões eleitorais, tem treinado os promotores para as questões eleitorais e acho que isso continua dando um reflexo. Acho que talvez a gente não consiga ver um reflexo tão superior ao da última eleição, porque realmente um período de 2 anos a gente não consegue evoluir tanto, mas é uma tendência isso. O TSE tem criado mecanismos de verificação de contas, de cruzamento de informações junto com a Receita Federal para tentar limitar ao máximo. Na verdade, a fiscalização ela é escassa.
né? O número de funcionários é muito pequeno, diante da magnitude de eleitores que tem. Mas, na verdade, eu vou de encontro que tem que ser muito mais uma consciência do próprio eleitor, né? Porque o mais comum nesse tipo de eleição, por conta de corrupção, é o que? É a compra de voto. É no dia. Não venda seu voto. Quem tem pretensão, voto não tem preço, tem consequência. Tem consequência. Então, essa fiscalização tem que partir da própria sociedade. Não é deixar as coisas, né? Determinados assuntos são de interesse próprio. Não tem como a gente falar, eu vou designar para que fulano de tal, ou delegar, que ele tem que ser responsável, Ministério Público, nós somos responsáveis, cada um de nós, né? Fulano e tal, e apontar. Infelizmente, a sociedade tem o medo de apontar. Aliás, um hábito que a gente não tem na eleição, nas eleições no Brasil, é a fiscalização mútua. Entre candidatos, um fiscalizando o adversário. Não é muito comum esse tipo de procedimento aqui. Então, a gente acaba juridicamente ficando um pouco mais refém do Ministério Público, mas óbvio, a população toda pode denunciar, pode fomentar esse trabalho do Ministério Público. Opa, sem dúvida nenhuma. Falando em evolução, na opinião de vocês, a biometria, que vai ser, já vai ser usada em alguns municípios do país como a forma de registro de voto, na opinião de vocês, ela vem como uma evolução? Ela pode, de fato, acabar com as especulações sobre urnas fraudadas? Existem vários tipos de fraude que se diz possíveis numa eleição. Uma delas é aquela pessoa que vai votar por outra. Então, eu apareço lá e digo, eu sou a Nathalie e voto como se fosse você. E isso a biometria deve resolver. Mas mais importante do que isso, a biometria está sendo usada como um recadastramento eleitoral. E como a Justiça Eleitoral não tinha uma vinculação direta com as informações do governo, principalmente quanto aos óbitos, tinha muito nome na lista de gente que estava morta. E aí, documento velho, foto antiga, alguém vota ali pelo morto. Então, e nesse ponto de você, primeiro, não ter pessoas votando por outro e você retirar de vez os falecidos daquela listagem, isso vai ser muito significativo. Mas aí a gente entra em a fraude na própria urna, coisas que nunca foram provadas, mas que sempre se discute, sempre se fala. Especuladas. Isso a biometria não entra, porque ela não entra no sistema da urna, mas inegavelmente ela deve melhorar bastante, principalmente nessa questão de identificação do eleitor. Principalmente por conta também de celeridade, né? Conta dos votos, dependendo da sessão que você vote, aquela fila imensa, a parte da biometria é muito mais rápido, né? E aí o próprio TSE veio de encontro a justamente reorganizar a parte do arquivo dele, porque tivemos inúmeras denúncias, processos que tramitaram, inclusive aqui na região da Baixada Santista, de que defuntos teriam ido votar. Uma coisa assim, veja que as eleições provocam até pessoas ressuscitarem, operam milagres. Então, o TSE vem mais para reestruturar a parte do arquivo, atualizar o arquivo propriamente dito, do que limitar o tipo de votação por conta da biometria. É, sem dúvida alguma, uma evolução, mas como o próprio doutor Mehanna acabou comentando, a parte de informática ela é totalmente acessível, né? Computadores aí de grandes empresas são acessados, tivemos um blackout aí o ano passado, sem dúvida. Né? No mundo inteiro. Então, nada impede de que a nossa simples e reles urna não seja invadida. Vamos torcer para que não, né? O nosso programa chega ao fim com um recado que eu acho que aqui é de todos da bancada. Use o seu voto com consciência, porque, como bem disse o Dr. Emerson, voto não tem preço, mas tem consequência, e nós estamos vivendo as consequências do voto que cada um de nós permitiu que fosse dado e que deu nas urnas nas últimas eleições. Então, se a gente quer um país melhor, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, e a nossa parte é ir às urnas e votar com consciência. Doutor Rogério, muito obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos. Eu acredito que até outubro nós tenhamos outros programas falando sobre o tema, porque eu acho que só a informação correta é o que pode abrir a cabeça das pessoas, é o que pode agregar ao dia a dia do ser humano. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, prazer dividir a bancada com vocês, o programa foi muito bom, sempre é um assunto muito especial, gosto muito do assunto, então sempre que a gente pode debater, esclarecer, explicar, eu fico feliz de poder participar, mas acho que assim, a gente fala de direito, mas não necessariamente quem está assistindo a gente é do meio jurídico, então se algum recado tenha que ficar, que seja o recado de ver com calma, de tomar uma decisão consciente e entender que essa decisão não é uma decisão de quem você vai votar no dia 7 de outubro, é a decisão de quem vai governar você pelos próximos 4 anos. 4 anos, mas as escolhas, como por exemplo, a gente questionou aqui
por que esse dinheiro vai para uma campanha política e não para a educação ou para a saúde? Porque aquele cara que a gente escolheu disse que é isso. Talvez se a gente tivesse escolhido outro, não tivesse sido isso. Então, que a gente escolha com calma e parcimônia. Exatamente. Doutor Emerson, muito obrigado pela participação do senhor. Certamente faremos essa bancada mais vezes ao longo desse ano. O maior prazer. Obrigado, doutor Mehanna, que sem dúvida alguma engrandeceu muito aqui a entrevista. É um assunto que poderíamos discorrer por horas e horas, mas infelizmente uma hora acabou sendo pouco. E dizer que o problema, né, da Nathalie, do Mehanna, não é deles, o problema é nosso, principalmente na área eleitoral. Sim. Então, precisamos fazer por nós como se fosse para os outros. Sim. Não podemos cruzar o braço. Até um grande amigo tem uma frase que não cruza os braços, pois o maior homem do mundo morreu de braços abertos por você. Exato. Então, essa é a importância. O que é para um, é para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. E é para quem fica, para a próxima geração. A gente tem que sempre pensar no próximo. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.